Então, vamos começar. Vamos ver como é que fica. Depois eu mando o vídeo para vocês, para ver como é que ficou. Pronto. Já botei para gravar e compartilhei a tela com vocês. Está todo mundo vendo a tela, né? Sim. Pronto. Muito bem. Não sei se deu para observar que tem umas pequenas modificações agora. A tela ficou bem maior agora. Está maior na horizontal. Deu umas incrementadas no slide para ter mais espaço. Para quando as questões do Enem não forem tão grandes, para caber num único slide. Porque as questões do Enem são tão grandes que às vezes tem que dividir em 2, 3 slides. Mas como agora eu consegui fazer uma configuração melhor, algumas questões dá para colocar só em um slide. Então fica melhor de explicar, de vocês entenderem essas coisas, e etc. Aí vamos lá. Eu peguei aqui as questões de cinemática e dividi em duas partes. Deixa eu ver aqui se eu fiz seu. Acho que eu peguei o arquivo correto. Não, peraí, só um momento aqui. Eu peguei aqui um arquivo errado aqui, só um momento. Agora está o arquivo correto agora. Pronto. Agora está o arquivo correto aqui. Todo mundo tem umas linhas amarelas e azuis aí, né? Pronto. Como nós já terminamos a revisão toda de óptica, agora eu vou fazer com vocês de maneira sistemática, lá do primeiro ano, para revisar com vocês, para vocês terem uma base boa para o Enem. Não sei se vocês viram que o partido Ciro, PDT, ele está tentando adiar a data do Enem. No caso, se for adiado, vocês vão ter mais tempo. Mas o fato de ter mais tempo não significa dizer que vocês vão parar de estudar. Vocês têm que aproveitar o tempo que vai ter a mais. Que fica bem melhor, né? Porque os outros por aí, logicamente, estão estudando, não vão parar. Só um momento. Pode assistir. Seja à vontade. Boa tarde, voltando aqui. Foi só uma pergunta que teve aqui, mas já voltei já. Pronto. Aí as questões cinemáticas eu contabilizei de todos os Enems, desde o primeiro até o último, agora tem 21 questões. Então eu dividi em duas partes. A gente faz a primeira parte hoje. Aí, como nós estamos em Semana Santa, né? Vocês podem, sei lá, estar muito ocupados durante a semana, na quarta-feira, não sei se vocês andam muito ativos esses dias, né? Aí vocês, no final da aula, vocês decidem qual o outro dia que a gente faz a segunda parte, ou nessa quarta-feira ou na segunda, que é Semana Santa, né? Então, depende de vocês. Eu não tenho nada para fazer. A semana aqui está igual às outras. Então, vamos lá. Primeira parte de cinemática, tá aí, ó. Só questões do Enem, como sempre. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Parte 1. Primeira questão é do Enem de 2001. Seu Olhar, seja um trecho de um poema, música, não sei, do Gilberto Gil, de 1984. Na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz, quantos fosse precisar para cruzar o túnel do seu olhar. Veja que eu marquei a parte mais importante do trecho, ó, anos-luz. A palavra anos, logicamente, ela remete a tempo. A palavra luz lembra para vocês o quê? Velocidade, vou colocar aqui abreviado, ó, velocidade da luz. Então, você tem duas relações, tem o tempo e tem a velocidade. Isso no poema, na linguagem física, né? Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta ano-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo na ciência, claro, né? Tem a chamada licença poética. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona velocidade da luz e tempo de um ano e que, portanto, se refere a quê? Tempo, aceleração, distância, velocidade ou luminosidade. Na própria expressão ano-luz, já tem a referência a tempo, que é o anos. Uhum. Então, logicamente,
Não pode ser a letra A, tempo, porque seria só simplesmente uma repetição. É alguma coisa que relaciona velocidade e tempo ao mesmo tempo. É aceleração? Não, porque vocês devem lembrar que a aceleração ela é em metros por segundo quadrado. Eu teria que ter o tempo duas vezes multiplicando. Poderia ser também distância, não? Exatamente. Por quê? Qual é a definição de... Ó, essa questão é aquele tipo de questão que eu digo para você assim, essa questão não tem cálculo, mas ela tem um raciocínio matemático. Uhum. Vamos lá para o conceito mais básico de velocidade. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Esse aí é o conceito mais básico. Se vocês fizerem o produto dos meios, fica d vezes 1, que é o d. E velocidade multiplicado por tempo. O que é que dá para entender? Ó? Veja que essa equação da direita é a mesma da esquerda. Você faz só uma reformulação. Dá para entender o que é distância? Distância é uma relação entre velocidade e tempo que está se multiplicando. Quando você multiplica velocidade e tempo, você obtém a distância. Então, só pode ser a letra C. Obviamente, não pode ser luminosidade, não tem nada a ver com luz. Assim, com a luz no sentido da iluminação, eu quero dizer. Quando a palavra ano-luz, composta, que tem um trecho luz, não é a luz no sentido da iluminação, mas sim no sentido da velocidade. Então, é a letra C. Simples Tô assim. ficando Creio até que não teve nenhuma dúvida. Quem foi que falou, Eduarda ou foi a Vanessa? Eduardo. Eu, Tá, Eduardo. tá elogiando o Pedro, tá se auto-elogiando. Eu tô me elogiando, que eu falei primeiro. Muito bem, gostei. Vamos para a próxima. Como aqui é só de cinemática, vocês vão ver que as questões são muito parecidas. Entendeu? Então, ó, como eu falei, se o Enem for adiado por causa da pandemia, não parem de estudar. Aproveitem que vocês vão ter mais tempo para estudar, manter um foco que vocês vão conseguir, entendeu? Vamos lá, próxima. Essa questão também é muito prática, também é do mesmo Enem, ó, é o mesmo Enem, 2001, ó. Ou seja, era uma prova só. Pelas normas, isso aqui é uma questão muito, muito prática, que ainda hoje ainda é bem atual. Ou seja, como é uma questão bem atual, não é nada improvável que caiam questões semelhantes a ela. Quando eu começar a ler, vocês vão entender, ó, caso não tenham visto. Ó. Pelas normas vigentes, o litro de álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool e 4% de água em volume. O que é que ele está dizendo aí? Vou dar um exemplo. Digamos que você abastece seu carro, só suposição, é claro que não cabe isso tudo, é só para efeito de explicação. Coloca 100 litros de combustível no posto. Se esse combustível tiver nos padrões do Inmetro, não estiver adulterado, que eu quero dizer, em 100 litros de ar, em 100 litros de combustível, no caso se você tiver colocado álcool, vai ter 96% de álcool puro e vai ter 4% de água que vem misturada, ou seja, 96 litros desses 100 é álcool e 4 litros desses 100 vai ser água. O que é que o dono do posto, como vocês também devem saber, que existem vários casos desses, que quando chega a fiscalização descobre, é combustível adulterado. Se alguém quer adulterar esse combustível, o que é que faz? Coloca mais água. Por quê? Porque a água é mais barata, vai ter menos álcool e o dono do posto vai lucrar mais. Isso é quando está adulterado. Mas ele quer nas normas vigentes 96% de álcool e 4% de água em volume. Veja, não é massa, é em volume. Continuando. As densidade, eu creio que todo mundo lembra o que é densidade, né? Densidade é a massa sobre o volume. Definição básica de densidade. Então, as densidades desses componentes são dadas. Aí está aqui a tabela. Substância na primeira coluna, densidade está medida em gramas por litro na segunda coluna. Quais são as substâncias? Água e álcool. Qual é a densidade da água? 1.000 gramas por litro. Qual é a densidade do álcool? 800 gramas por litro. O que é que dá para entender? A água, ela é mais densa do que o álcool. Significa dizer, quando ele está adulterado, que ele tem mais água do que o permitido, que é os 4%,
ele vai pesar mais, força de expressão, vai ter uma densidade maior esse combustível. Então, os fiscais, eles usam um dispositivo chamado de densímetro, que ele mede a densidade do líquido. E se não der a concentração correta, a densidade permitida, aí ele sabe que está adulterado. Mas vejam, ele só está adulterado se ele tiver mais água do que o permitido. Se tiver menos, não tem problema. Se o dono do posto quiser vender 100% de álcool, álcool puro, não tem problema nenhum. É até melhor para o consumidor, porque ele não pode colocar mais que 4% de água. Então tem que ter cuidado quando for responder. Não é que tem que dar exatamente esse valor, não pode ter mais do que 4%. Continuando. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos. Olha, vejam, ó. Aí vamos para a tabela. 1, 2, 3, 4, 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Ele colheu uma amostra do produto, ó, em cada posto e mediu a densidade de cada um, obtendo, aí tem 5 medidas, essas aí foram as medidas que ele fez. Ponto. Continuando. A partir dos dados, o técnico pôde concluir o quê? Que estavam com combustível adequado somente os postos. Vejam, ele não está perguntando na questão quais são os postos que estavam com combustível adulterado. Ele quer saber desses 5, quais postos estavam dentro das normas, ou seja, combustível adequado. Letra A, 1 e 2, letra B, 1 e 3, letra C, 2 e 4, letra E, 3 e 5, desculpa, letra D, 3 e 5, ou letra E, o quarto e o quinto posto. Alguém é capaz de me dizer a resposta? Não digo chutando. Não, mas aí aplica na forma de densidade? Tô falando, mas aí aplica, né? Aplica a forma de densidade. Aham. Mas você pode usar outras estratégias na questão. Você pode fazer pela densidade ou pode usar outras estratégias. Quais são? Ele disse na questão que tem que ser quantos por cento de álcool? 96. Pronto, ó. Quanto é a densidade do álcool aqui? 800. Vamos multiplicar por 96%. Ó. Não é 96 o número, é 96%. Ó. Então, estou escrevendo aí, ó, 96 sobre 100. Estão vendo? Uhum. Aí eu vou cortar os 2 zeros do 800 com os 2 zeros do 100. Ó. Como esse 1 ficou sozinho, eu posso eliminar. Aí fica 8 vezes 96. Ó. 8 vezes 6 é 48. Leva 4. Não é assim? Aí fica 8 vezes 9 é 72. 72 com os 4 que eu levei, eu tenho 76. Então, eu vou ter 768. Agora, vamos fazer a mesma continha para a água. São quantos por cento de água? 4%. Então, eu multiplico por 4 sobre 100, que é 4 por 100. 4%. Aí fica a mesma coisa. Os 2 zeros do 100, eu corto com 2 zeros do 1000. Mas só que no 1000, como tem 3 zeros, ainda sobra 1. Fica 10 vezes 4, que dá 40. Estão vendo? Mas, só que assim, o combustível que você compra, ele não vem separado, água e álcool, ele vem misturado, entendeu? É como vocês veem na química, uma solução, uma concentração, ó. Aí, como é misturado, eu pego esse 40, ó, com esse 768 e somo. Quando eu somar, eu vou ter quanto de concentração? Ó? 808 gramas por litro. Tá aí, ó. Não é bem mais simples? Lógico que dá para fazer pela fórmula de densidade. Só que vai dar bem mais trabalho. E a minha ideia com vocês aqui, ó, é mostrar estratégias diferentes. Ó. Veja que eu fiz bem mais simples, ó, mas dá para fazer pela densidade, como você falou, Pedro. Ó. Aí tá aí, ó. Eu achei o valor 808. Tá, achou o valor. Que você acharia também aplicando a fórmula de densidade. Mas não é só achar o valor, fazer a conta. Agora vem a interpretação. Você achou o valor. Olhando esse valor, aí você olha aqui para a tabela. Ó. Vou circular aí, ó, os 5 postos. Quais desses 5 estão vendendo combustível adequado? Será? O primeiro está marcando, ó, 822. Vocês acham que está adequado? Não.
Por quê? Porque a densidade está muito alta. Alta. Se ela está muito alta, significa que tem muita água. O segundo marca 820. Também Também tá está muito alta, porque alta. então tem muita água porque está não, ou seja, bota na cabeça, não pode passar de 808. Na letra A, o terceiro posto está marcando 815. Se tem muita água. O quarto posto está marcando 808. Perfeito. Está Perfeito, foi adequado. exatamente a quantidade ali que deu. Exatamente. O quinto posto está marcando quanto? 805. Deu Tá abaixo bom. do valor. Significa que ele tem pouca água. Não tem problema nenhum ter pouca água. Ele não pode passar demais. Então, no caso, eu tenho como adequado o quarto e o quinto. Resposta certa, letra É, E. Ficou claro para todo mundo ou teve alguma dúvida? ficou, ficou claro. Ficou, né? Entenderam como é que foi? Ó, por isso que eu falei, ó, o objetivo aqui é dar ó, não é só dar bizu, é A primeira estratégia estratégia inicialmente. diferente. Mas é para efeito de raciocínio, vocês tentem agora fazer pela densidade, depois vocês me digam como vai dar Tá bem bom. mais trabalho. Aí você me diga que acharam o valor. Continuando. Quando vocês tiverem dúvida, pode falar. Terceira questão. Um foguete viaja, essa questão agora é do ano passado, ó. Só que é do Enem PPL, que é as pessoas privadas de liberdade, não é o que é aplicado geral para vocês. Mas não tem problema nenhum, ó. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados, ó. Aí tem um pontinho aqui, ó. Pausa, ó. Vejam, ó. O foguete está viajando com os propulsores desligados. Tem que prestar atenção nisso, ó. A velocidade inicial V, ó, veja que eu vou lendo e já vou marcando os pontos importantes. Ó, a velocidade inicial V tem módulo constante. Ela é constante, nem aumenta nem diminui. E ela tem a direção perpendicular à dos propulsores, conforme indicado na figura. Ponto, ó, que já é a segunda parte. Como realmente vocês podem ver na figura. Ó. Vejam que vou colocar a setinha, ó, aqui mostra a direção da velocidade, que é dita na questão. Ela é horizontal. Horizontal, sim, no visual que vocês estão vendo. Mas o foguete, de acordo com os propulsores dele, ó, ele está apontando na vertical, ó. Não está na horizontal. Então, a velocidade dele é perpendicular. Vocês podem ter assim, mas isso não tem a menor lógica. Um foguete não se movimenta dessa maneira. Essa questão é sem lógica. Mas se você olhar a primeira linha da questão, ele fala, um foguete viaja pelo espaço sideral, não é na Terra. No espaço sideral, não existe ar, não tem atmosfera. Eles estão no vácuo, ou seja, não tem força de resistência do ar, então ele pode se mover de qualquer jeito. Basta ter uma força mínima, entendeu? Por isso que ele consegue se mover na perpendicular se tiver uma força impulsionando nessa direção. Por isso que eu falo, tenham cuidado com as palavras do texto. Qualquer palavrinha é importante, conforme indicado na figura. Ponto. Qual é a segunda parte da questão? Ó? O piloto aciona os propulsores. O que é acionar os propulsores? É ligar. E ele faz isso por quê? Ó? Para alterar a direção do movimento. Porque, como eu já botei aqui na seta, o movimento é na horizontal. Logicamente, se ele vai alterar, desculpa, é na horizontal. Logicamente, se ele vai alterar, não é para continuar na horizontal, é alterar o movimento. Quando o foguete passa pelo ponto A. Vejam, ele só vai acionar os propulsores quando ele chegar nesse ponto A aqui, ó. Não antes, exatamente no ponto A. E os desliga, ó. Você tem que ler pausadamente, ó, ver as etapas do processo, ó. E ele desliga quando o módulo de sua velocidade final é raiz de 2 vezes V. Não se preocupe com esse valor. Quando é na prova, você fica se assustado com raiz de 2. E como é que eu vou fazer isso? Essa questão não tem cálculo para fazer, é só raciocínio. Então, esse número é só para, caso um aluno desavisado, perca tempo com esse valor, mas não para se preocupar com ele, a gente nem vai usar isso aí. É só para ter o sentido matemático. O que ocorre, ó, essa velocidade final, ele desliga o modo da velocidade final, que é superior à raiz de 2V, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Ó. Esse detalhe é muito importante. Ó. Ele desliga novamente os motores, mas é antes de chegar no B. Ó. Então, ele está indo aqui de A até B, só que ele vai desligar antes. Veja que ele ligou no A, e pela lógica você podia imaginar que ele ia desligar no B, mas ele desligou um pouquinho antes. Esse pouquinho antes
vai ajudar na hora de você responder a questão, vocês vão já ver. Tem que ter o mínimo detalhe, ó. Considere as interações desprezíveis. A representação gráfica, ó, a representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete, antes e depois de passar pelo ponto B, para quem não entende o que é trajetória, trajetória é o caminho que a pessoa faz. Tipo, se vocês fossem traçar a trajetória de vocês durante o dia, seria uma linha reta? Não. Seria uma linha em vários sentidos, zigue-zague, círculo, tudo misturado, porque você vai para todo lugar e aleatoriamente. É como se você fosse riscando o chão ao caminhar. É mais ou menos isso. Qual é a linha que você faria? Então, é a mesma coisa que eu estou perguntando para o foguete. Qual é a trajetória que ele faz, ó? Aí vou pular aqui para outra página e eu volto, só para vocês terem ideia, ó. Tá aí A, B, C, D e E. Vejam que cada alternativa mostra uma trajetória. Aí, como eu sempre falo, vamos primeiro nas absurdas. Ó. O que é que vocês acham da letra A? Ela tem lógica? O movimento do foguete saindo de A e passando por B é o tempo todo em linha reta? Alguém é capaz de me dizer? Não, né? Por que que não tem lógica? Ele o tempo todo já para bem em linha reta? Porque ele estava com os motores ligados. Então, e o motor está ligado na vertical, para baixo. E ele já tinha uma velocidade na horizontal. Imagina que você pega uma baladeira, um estilingue, aí dispara essa baladeira, a pedra. Essa pedra não vai, se você disparar na horizontal, ela não vai continuar o tempo todo na horizontal, ela vai, com o passar do tempo, ela vai começar a cair. Dá um exemplo, ó. Você tem a superfície da Terra, que é essa linha pontilhada que eu estou fazendo. Aí você pega um estilingue e aponta esse estilingue na horizontal. Aí, quando você dispara o estilingue, a pedra vai começar a ir para frente, só que com o passar do tempo, ela começa a cair por causa da gravidade. A essa trajetória, nós damos que nome? Parábola. Que vocês devem ter lembrado no primeiro ano. Por que que é uma parábola? Porque a pedra no estilingue, ela sofre uma ação de uma força para baixo, que é a força da gravidade, que é o peso. Só que você disparou com uma certa velocidade, devido à força elástica. Então, veja, tem uma velocidade horizontal e tem uma força para baixo, que é o peso. Semelhante à questão. Veja que essa situação da pedra que eu falei do estilingue é o mesmo raciocínio do foguete. A força do foguete é para baixo, igual ao peso. Mas a velocidade dele estava na horizontal. Como aqui é uma parábola, você já pode concluir que a resposta da questão também tem que ser uma parábola. Então, na letra A não tem essa parábola, falso. Na letra B também não tem essa parábola, falso. Na letra D, letra E e letra C tem a parábola. Só tem um detalhe. Observe agora, como eu falei os detalhes. A letra D e a letra E, elas são exatamente iguais ao exemplo que eu dei, ó. A parábola vai do início ao fim, mas tem um detalhe muito importante que mostra que não é a D nem a E, é a C, que é a verdadeira. Vou voltar aqui na pergunta, ó. Na questão ele fala, ó, ele desliga o motor quando o módulo de velocidade final é superior a 2V. O que ocorre antes de passar pelo ponto B, ou seja, antes de passar por B, o foguete já não tem mais a força do motor. Então, essa parábola, ela some antes de chegar em B, ó. E se vocês olharem aqui, ó, eu estou circulando, ó, na letra D e na letra E, a parábola, ela vai até chegar no B. Já aqui no C, ó, vou marcar aqui, ó, tem uma parábola no início, mas aqui no final não é mais parábola, é uma linha reta. Por que que é uma linha reta? Porque não tem mais a força dos propulsores. E vocês lembram lá do primeiro ano, leis de Newton, ela diz o quê? Lei da inércia. Movimento retilíneo uniforme. Quando é que o movimento retilíneo é uniforme? Quando não há força. A força resultante é zero. Então, a resposta correta, letra C. Ó. Veja que a questão não tem cálculo, mas ela tem todo um raciocínio matemático. E o Enem trabalha muito com gráfico, como vocês podem ver. Essa questão é do ano passado. Ó. Se teve alguma dúvida, falem, ou eu vou para
Próxima. Quarta questão. Essa aqui é do Enem do ano passado e foi justamente a da prova de vocês. A não ser que eu tenha anotado errado, do PPL, mas acho que não. Se alguém fez o Enem no passado como treineiro, deve lembrar dessa questão. A agricultura de precisão... Oi? Não lembro dessa questão aí, não. Não, né? Vamos ver. Se você... Então deve ser do outro Enem, se não foi. Mas ou então você Mas lembra. teve mesmo no Enem passado, teve essa questão. Pronto. Então é porque tem dois Enem, como eu falei. Tem o geral e tem o dos presos, que é o PPL. Se eu tivesse anotado errado, é porque eu esqueci de colocar o nome PPL aí. Mas como o Pedro falou, então não é o de vocês mesmo. Talvez é porque não esteja lembrado. Mas à medida que eu for começando a fazer, talvez você lembre. Vamos ver se alguém acertou essa questão. Digo assim, fazendo as contas, sem ser no chute, ó. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT, ó. Veja que é uma abreviação, ó. Veículo aéreo não tripulado, marquei as iniciais, VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as imagens, ou seja, entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT, como são formadas as sobreposições frontais. O que é uma sobreposição? Lembra lá do primeiro ano, conteúdo de conjuntos? Você pode ter três conjuntos que mostram aquele diagrama de Venn, que tem a intersecção entre os conjuntos. Vocês lembram, né? Assim, ó. Mesquita só ensinou isso, né? Isso, ó. Essa partezinha pintada é o quê? É a parte comum aos três conjuntos, que é a intersecção, ou seja, é uma sobreposição. É como se fosse as imagens. É a mesma coisa que eu estou dizendo agora, entendeu? Então, olha para o desenho, ó. Tem uma, duas, três imagens. Mas tem uma sobreposição, ó. Estou circulando entre a primeira e a segunda, e tem uma sobreposição entre a segunda e a terceira. Mas, logicamente, não precisa analisar as três imagens. Basta eu pegar uma que serve de referência para as outras, ou seja, o cálculo que fizer para uma também vale para as outras. Correto? Então, eu tenho três imagens, a sobreposição é de 20%, como vocês podem ver aqui, tem três triângulos, tem um ângulo de 90 graus aqui no cantinho, e aqui em cima, perto do avião, ó, o ângulo é de 90 graus. E aqui está a altura, ó. Se vocês observarem, a altura que está voando o avião é a mesma altura do triângulo, ó. Vou colocar a linha imaginária, ó. Vejam que é a mesma altura H, ó. Ao colocar esse H como a altura do triângulo, ó, observem que eu estou fazendo o quê? Eu estou conseguindo fazer com que esse triângulo vire 2. O que fica melhor de trabalhar, ó, porque agora eu vou ter dois triângulos retângulos. Bem mais simples. Pronto, continuando. Estou fazendo já análise da questão. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, ele seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros. Ó. Veja que o H, vou anotar aqui, ó, o H ele equivale a 1.000 metros. A uma velocidade, como vocês podem ver na questão, de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. E a tangente de 90, a tangente de 45 graus é 1. Que eu acho que todo mundo sabe que isso aqui é um ângulo notável. E aqui tem um link de onde foi tirado isso. Com que intervalo de tempo, veja que o X da questão é saber o intervalo de tempo. Com que intervalo de tempo, que é o ΔT famoso, ó, o operador deve adquirir duas imagens consecutivas. Ó. Vejam que, como eu falei, eu não preciso analisar as três imagens. Basta uma. Entendeu? Porque de uma para outra você tem a intersecção, que é a sobreposição. Aí qual é o tempo?
40, 32, 28, 16 ou 8 segundos. Quem não sabe fazer a conta, logicamente vai chutar. Mas vocês vão ver que a conta não é difícil, é bem facinho, ó. Vou voltar aqui para a figura, ó. Tá aí. Como eu dividi o triângulo em duas partes, vamos pegar o triângulo que eu pintei de vermelho, ó. Tá aí. Qual é o ângulo aqui no canto, ó? 45 graus. Qual é a altura aqui, o cateto, ó? 1.000 metros. Vou até anotar logo 1.000 metros, ó. Quem é o outro cateto aqui? É o X. Quem é a hipotenusa? Eu não preciso da hipotenusa, se vocês observarem. Eu só preciso do X. Quanto é a tangente de 45, que a própria questão diz? A tangente de 45 é igual a 1. Mas eu sei também que a tangente em qualquer triângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas o cateto oposto, como a própria questão diz, ele vale 1.000, que é o H. Então, fica 1.000 sobre x. Fazendo o produto dos meios, eu vou ter x vezes 1 e 1 vezes 1.000, e dá para ver que o 1.000 é o mesmo valor do x, o que era óbvio. Se a tangente é 45, ou a tangente de 45 é 1, o valor de x e h tem que ser igual. Ou seja, os dois catetos são iguais. Eu tenho um triângulo retângulo isósceles, no caso, né? Que são dois ângulos iguais, ou dois lados congruentes. Ponto. Só que a questão, o ponto principal dela é a sobreposição, os 20%. Eu vou calcular esses 20% da onde? Dos 1.000? Não. Voltando aqui para o triângulo, ó. Vou marcar aqui de novo, ó, aqui embaixo, ó. Aqui realmente deu 1.000, que é o x, ó. Só que eu dividi o triângulo em duas partes. Então, se eu for até o final, eu vou ter mais um x. Então, na verdade, a base do triângulo, de uma ponta a outra, que é para dar imagem, ou seja, a base dele, na verdade, não é 1.000. É 1.000 mais 1.000, que dá 2.000 metros. Creio que todo mundo está entendendo isso. É 1.000 mais 1.000, porque são 2x. Eu dividi o triângulo em duas partes. Então, a base dele é 2.000. Se a base do triângulo é 2.000, quanto é que vai dar a sobreposição? Olha, é só pegar 2.000. Como a questão diz que a sobreposição é 20%, então basta eu pegar esses 20% que eu estou circulando e escrever em forma de fração. Ó. 2.000, 20% é 20 por 100. Aí eu corto um zero do 20, um zero do 100. Mais um zero dos 2.000, mais um zero do 100. Como um ficou sozinho, corta. 200 vezes 2, eu terei 400. Então, eu tenho 400 metros de sobreposição. Vejam, essa aqui é a parte da sobreposição, de uma imagem onde uma imagem coincide com a outra. Então, qual é a parte que não coincide? Pronto, a parte que não coincide, basta eu subtrair. Ó. Eu pego os 2.000 e desconto a sobreposição. 2.000 menos 400, eu terei 1.600 metros. Pronto. Essa é a parte da figura sem sobreposição, 1.600 metros. Agora eu vou continuar. Como o x da questão é o intervalo de tempo, e a própria questão já dá a velocidade, e como vocês podem ver, eu já achei o ΔS. Vou voltar aqui de novo na figura. O ΔS, ó, tem aqui duas setinhas dele mostrando o espaçamento. Ó. Esse 1.600 que eu achei é justamente o ΔS, ó, que é a distância. Aí vocês lembram do primeiro ano, foi até a primeira questão de hoje, questão do ano-luz, ó, já mostrei a definição de velocidade, ó. A velocidade é a distância, que é o ΔS, dividido pelo tempo. Como eu sei que a velocidade é 50 e o ΔS é 1.600, então isso aqui fica para ΔT. Faz-se o produto dos meios, 50 vezes ΔT, terei 50 ΔT. E 1 vezes 1.600. Corto um zero com outro zero, como a gente faz sempre para simplificar. Então, eu terei ΔT igual a 160. O 5 está multiplicando, o ΔT vai para o segundo membro dividindo. Então, eu terei 160 para 5. É como se fosse R$ 160 para 5 pessoas.
R$ 150 para 5, eu já tenho 30. Como sobrou 10, 10 para 5 é 2, então aqui eu terei 32 segundos. Resposta certa, letra B. Acharam difícil ou foi fácil? Não, Caso não tenha nenhuma dúvida, vamos para a próxima. Então, vamos para a próxima. O gráfico, essa questão aqui é bem interessante, é do Enem de 2008. Ó. É puramente raciocínio, é até bem lógica. Quem gosta de fazer caminhada, correr, essas coisas, andar de carroça, né? Então, vocês vão entender. Ó. O gráfico ao lado modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. Ó. Veja que ele fala que a distância é em quilômetros, mas o tempo ele não fala se é hora, minuto, segundo ou qualquer coisa parecida. Ó. É só observar no gráfico que ele coloca em termos gerais, tempo, que é o eixo X. Mas na vertical, que é a distância, ele especifica que é quilômetro. Então tem que ter cuidado. Ó. Você que tem que saber qual é a unidade de tempo. Continuando. A escala de tempo é tipo escala termométrica. Você mede em grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin, então a escala, depende da escala. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que melhor representa a associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo quando são percorridos 10 quilômetros? Essa questão, não sei se vocês gostam de lógica, matemática, isso aqui também você pode usar o raciocínio lógico. Ó. Então vamos lá, vamos imaginar aqui. Letra A. Imagina que o Pedro tem uma carroça. O Pedro, você tem uma carroça. Como diz na própria questão, aí você olha para o gráfico, né? Tá aqui, ó, carroça, semana. Veja que a distância na questão, ela fala que são 10 quilômetros. Entendeu? Aí eu pergunto, você, com a sua carroça, uma semana andando, você anda só 10 quilômetros? não. Acho que com a carroça, uma semana, dá para andar bem mais do que 10 quilômetros. E se olhar no gráfico, não é uma semana, são 2 semanas, né? Se fosse semana. Então, vê que essa letra A é falsa, não tem a menor lógica. Sei não. Letra B, diz o quê? Carro-dia. Ora, será que você pegar o seu carro durante o dia todo, você só vai andar 10 quilômetros? Tem Não tem lógica como isso? também. É assim, Falso. talvez assim. A letra C diz caminhada hora. Aí vamos lá. Você ó, aí tem o tempo aqui, ó. 1 e 2, ó. Veja, são 2. Na verdade, não são uma hora. São 2 horas, porque o gráfico marca, na verdade, um pouquinho mais do que 2, né? Porque a pontilhada aqui está passando 2. Mas vamos colocar aproximadamente 2 horas. Você faz uma caminhada de 2 horas. Dá para andar 10 quilômetros? É assim que vocês têm que raciocinar. Dá para caminhar de boa Tá. 10 quilômetros. Então, mas é aquela coisa. Você acha que essa resposta está correta? Tá. Mas não tem 100% de certeza que está correta. Mas já eliminou a A e a B. Vamos ver a D e a E, né? Para tirar as dúvidas. Você pega a sua bicicleta. Durante 2 minutos, que é o que mostra no gráfico. Será que com a bicicleta, em 2 minutos, eu consigo andar 10 quilômetros? Não. Acho que está bem exagerado, né? Falso. A letra E diz, avião. Será que um avião, em 2 segundos, eu consigo andar 10 quilômetros? Bem não. É muita distância para andar em 2 segundos, né? Falso, né? Resposta correta, letra C, ó. Sei. Veja que esta questão não era difícil, mas é aquela coisa que eu falo assim, você tem que analisar com cuidado e você se colocar dentro da questão, que aí fica melhor ainda. Vamos para a próxima. As cidades de Quito e Ah, sexta questão, Singapura... né? Oi? Já a sexta questão que a gente responde. Eu acho que é. Foi rápido. Eu acho que é. Não sei, estou perdendo a contagem aqui, mas é a quinta ou a sexta, mais ou menos. As cidades, as cidades de Quito e Singapura, que eu acho que vocês já visitaram na vida de vocês, né? A cidade de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador. Vocês assistiram do Geografia do Glair, devem saber muito bem sobre isso. A cidade de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador, em pontos diametral, observe a palavra, é diametralmente, vem de diâmetro, mas opostos no globo terrestre. Essa aqui é de 2002, né? Considere que o raio da Terra é igual a 6.370 quilômetros. Pode-se afirmar que um avião ele sai de Quito, voando
numa média de 800 km por hora, aí desconta as paradas, né, aquelas escalas que se faz, porque não vai direto, ele vai chegar a Singapura aproximadamente em quanto tempo? 16, 20, 25, 32 ou 36 horas. Aí, vocês têm que interpretar com muito cuidado essa questão. Vou aqui fazer aqui um círculo. Tá aí, ó. Tá aí o círculo. O que é que a questão fala sobre Quito e Singapura? Que elas estão em pontos diametralmente opostos. Vou marcar aqui uma linha. Se Quito está aqui do lado esquerdo, aí você sabe que o diâmetro é uma linha que vai de uma ponta a outra numa circunferência num círculo. Então, Singapura vai estar do outro lado, ó. E como ninguém... Eu sei que vocês não são nem minhoca, nem topeira, nem na coisa do tipo, vocês não vão passar por dentro da Terra. Tem que fazer o quê? Contornar, do jeito dessa linha pontilhada que eu estou fazendo, a Terra até chegar em Singapura, ó. Fazendo esse contorno, saindo de Quito a Singapura, o que é que dá para entender, ó? Que a pessoa fez um percurso de que distância? Meia circunferência. Aí você lembra, ora, mas eu já sei que a circunferência é 2πr. Só que a questão, pelo desenho já dá para ver no visual, que é só meia circunferência. Aí o 2 vai embora com 2, ó. Aí fica quem? Fica πr. Aí eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. O π é 3,14, o raio é 6.370. Aí você fica, eita, professor, como é que a gente vai fazer uma questão dessa na prova? Não é difícil, vai dar muito trabalho essas continhas. Mas a questão tem uma palavra mágica aqui, ó. Ele está pedindo para você uma resposta aproximada, então vocês têm que ser esperto. Ora, o π, ele é aproximadamente 3,14, mas como eu sei que a resposta é aproximada, eu faço uma outra aproximação. Ao invés de usar 3,14, eu vou usar só o 3. Ele diz na questão que o raio da Terra é 6.370 quilômetros. Ponto. Aí você é esperto, o que é que você faz? Você faz uma aproximação no raio da Terra também. Você vai aproximar para qual valor? Para o valor que vai facilitar a sua vida, ó. Que é qual? 6.400. Alguém pode dizer, professor, mas isso não vai alterar a resposta? Não, porque ele quer aproximado, e esse valor que você deu a mais não vai influenciar em nada. Vou dar um exemplo. Imagina que vocês têm 10 reais no bolso. Por exemplo, a Maria Eduarda tem 10 reais. Aí a mãe dela dá 30 reais para ela. Ela tinha só 10, vai para 40. Faz muita diferença, né? Mas se a Maria Eduarda tivesse 6.370 reais, e a mãe dela desse 30 reais para ela, não fazia a menor diferença. Porque 30 reais comparado a mais de 100 mil reais é desprezível. É esse o raciocínio que vocês têm que pegar. Quando é e quando não é importante para considerar nas contas. Então, eu fiz uma aproximação, porque a questão me deu uma brecha. Ó. Pronto. Eu sei que é minha circunferência, cortei o 2, achei o πr, ó. Veja como vai ficar fácil. Agora vai ficar o π, que é 3, que eu aproximei. O raio é 6.400. Multiplicando, eu tenho 3 vezes 6, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, leva 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. Então, eu terei, numa meia circunferência, que é o percurso de Quito para Singapura, 19.200 quilômetros de quem? Distância, porque essa meia circunferência é o d, que é a distância percorrida. Lá no começo do conteúdo, nós já vimos a definição de velocidade. Nós vamos usar agora de novo, ó, mais uma vez. Qual é a definição de velocidade? A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Como a questão da velocidade, vocês observaram, ele está voando a 800 km por hora. Isso aqui é a velocidade. 800. Que é igual à distância, que é 19.200, dividido por quem? Pelo t. Veja que eu tenho 2 zeros de um lado e 2 zeros do outro. Aí eu posso fazer o produto dos meios, 8 vezes t dá 8t, e 1 vezes 192, ó, 192. Então, mais uma vez, ó, o 8 está multiplicando o t, vai para o outro lado,
eu terei 192 dividido para 8. Então, T dá igual a 192 dividido para 8. Aí, mais uma vez, você vai dizer, vai dar trabalho para fazer essa conta. Aí você vai ser esperto novamente, ó. 192, você arredonda para 200. É só para você ter o raciocínio, ó. Veja como fica bem fácil quando você vai arredondando os valores, ó. 192 para 200, se eu pegar R$ 200 e dividir em 8 partes, eu terei 8 partes, sendo que cada uma tem um valor de quanto? Aproximadamente 25. Então, no caso, a resposta, ela é aproximadamente 25 horas. Quem tiver alguma dúvida sobre essas estratégias, vocês tentem depois fazer essa mesma questão usando o 3,14 e usando 6.370, ou seja, faça a questão sem aproximar nada. E me digam qual a resposta, se não vai dar o mesmo, 25 aproximadamente, resposta certa, letra C. Se ninguém tiver dúvida, vamos para a próxima, mas eu acho que não foi difícil também. Mas vocês tentem de outra maneira, ó, é raciocínio. Próxima. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a velocidade máxima permitida. Acima disso é multa. Um levantamento estatístico dos registros de radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com a velocidade aproximada. Vejam, aproximada. O que nós temos na vertical? Na vertical, nós temos o percentual de veículos, que é o eixo Y. O que é que nós temos na horizontal? Na horizontal, que nós chamamos, sempre comumente, de X, na horizontal nós temos a velocidade dos veículos em quilômetros por hora. Eis a questão. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de quanto? Essa questão é do Enem de 99, que é o segundo Enem. Ele quer saber a média da velocidade dos veículos. Veja que você tem um gráfico de colunas. Então, para quem não é muito habituado a esse tipo de análise, eu vou analisar aqui o primeiro e vai servir de referência para os outros. Ó. Na primeira coluna do gráfico, o que nós temos? Ó? Na horizontal, são os valores da velocidade. Então, aqui nessa primeira coluna, a velocidade é de 20 km por hora. Na vertical, nós temos o percentual de veículo. Então, quer dizer o quê? Eu tenho 5% dos veículos andando nessa rodovia a 20 km por hora. O que é que nós vemos na segunda coluna? Nós temos 15% dos veículos andando a 30 km por hora. O que é que na terceira coluna? Nós temos 30% dos veículos andando a 40 km por hora. E assim sucessivamente até a última coluna. Aí ele quer uma média desse gráfico todo. Eita, como é que eu vou fazer uma média desse gráfico todo? Será que é igual às notas? Eu pego todas as minhas notas, somo e divido pela quantidade de notas? Não. Nessa questão tem um detalhe diferente. Não é uma média aritmética, que vai ser uma média ponderada. Por quê? Além da velocidade, eu tenho o percentual dos veículos. Ou seja, não é uma quantidade igual entre um veículo e outro. Tem um percentual de um para outro. Por isso, você tem que levar em consideração o peso. Para vocês entenderem, vou dar uma dica, vou dar uma sugestão aqui, para vocês raciocinarem aí. A Ana Vitória, por exemplo, vai fazer o Enem. Não sei para que é, mas digamos que ela fosse fazer o Enem para medicina, suposição. Aí a Ana Vitória, ela faz 600 pontos em natureza e faz 800 em humanas. Mas aí a Vanessa também vai fazer para medicina, suposição, né? E a Vanessa faz as mesmas notas da Vitória, só que ao contrário. A Vanessa fez 800 em natureza e 600 em humanas, ó. São as mesmas notas, só que ao contrário. Quem vai ter uma pontuação maior? A Vanessa. Por quê? Porque as notas não são somadas e tiradas uma média. Tem um peso. Para quem fazer medicina, a área de naturezas conta mais. É tipo assim, como se o peso de natureza fosse 7, o peso de humanas fosse 3. Então, você multiplica a nota por 7 de natureza e multiplica de humanas por 3, para quem vai fazer para a área de saúde, de engenharia e essas coisas. Então, é a mesma coisa aqui. Você tem que multiplicar pelo peso, que é
percentual. Então, a média, no caso aqui, vai ficar como? A velocidade, não vou colocar velocidade não, melhor dizendo. Eu vou colocar um M. M de média. Com a primeira, vocês vão entender, ó. Fica 5 vezes 20. Aí a outra fica 15 vezes 30. Vou botar aqui só uns pontinhos, ó. Aí a última fica quem? 1 vezes 80. Ó. Veja que esses do meio eu pulei, porque são vários. Aqui foi só para explicar. E eu vou dividir por quanto? Por 100. Porque o total é quanto? O total é 100%. Pronto. Por que eu não anotei? Porque senão essa conta vai ficar muito grande, mas esses pontinhos são as colunas do meio, que vocês entenderam. Vamos fazer agora de cabeça por causa do espaço. Ó. Primeira coluna, 5 vezes 20 dá quanto? 100, né? Segunda coluna, eu vou ter 30 vezes 15. 30 vezes 15 é quanto? 450. Aí você anota. 450. Só um negócio aqui que apareceu aqui de chat, esse aqui. Mas deixa aí. 450. Mais a outra coluna. 30 vezes 40. 1.200. A outra coluna. 50 vezes 40, ó. 2.000. Mais 6 vezes 60. 360. 3 vezes 70. 210. 1 vezes 80. 80. Como eu já fiz essa conta aqui, para facilitar a vida de vocês, né? Se não me falha a memória, somando... tem que dividir tudo por 100, desculpa. Somando todos os valores, se não me engano, vai dar 4.400, mas vocês façam um teste aí. Tudo isso vai ficar dividido por 100. Aí corto os 2 zeros, eu vou ter uma média de 44 quilômetros por hora. Mas essa média é a média de todos os veículos. Resposta certa, letra B. Ó. Veja que essa questão, ela não é difícil, né? Só que ela tem um pequeno raciocínio, né? Você tem que ir multiplicando cada coluna pelo peso dela. Ficou alguma dúvida ou não? Pode pular para a próxima. Para a próxima, né? Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo, ó, veja, o lançamento não é horizontal e nem é vertical. Essa questão é semelhante à que eu falei hoje, a do estilingue, que é o mesmo movimento do foguete lá, daquele gráfico. Tinha uma velocidade horizontal, mas quando ele ligou os propulsores, tinha uma velocidade vertical. O foguete foi para onde? Ele se movimentou em que direção? Horizontal e vertical? Não. Como tinha duas velocidades, ele saiu na diagonal, formando uma parábola, que é um movimento oblíquo. Lembre daquele visual da questão anterior. No lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, veja, não leva em consideração o ar, qual é a direção e qual é o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória. Uma pergunta, ó. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e qual é o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Traçando um gráfico, vocês devem saber que no lançamento oblíquo, você não pode lançar o objeto nem na horizontal e nem na vertical. Você tem que lançar ele numa diagonal, que é para ele traçar o movimento oblíquo. Por quê? Porque você vai ter uma composição de movimentos. E esse negócio aqui travou, como ele gosta de fazer sempre. Não sei por que ele está com essa mania de travar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo destravar ele aqui.
Vou parar de usar esse programa aqui de PDF, que ele está muito chato. Apesar dele ter mais recursos que os outros, mas ele também trava mais do que os outros. Pronto. Vou mudar de programa aqui agora. Pronto. Acho que estão me ouvindo aí. Eu fiz uma mudança aqui para... Esse programa aqui é bem melhor, apesar dele ter menos recursos. Ó. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam, né, que o lançamento oblíquo de um objeto, resultando das forças que atuavam sobre ele, tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes de movimento. Isto não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e qual é o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? A melhor maneira de você analisar isso aqui, se você fizer um gráfico, ó, você faz um gráfico para você visualizar o eixo horizontal e o eixo vertical. Y, X. Porque você tem a direção de subida e descida. Se você faz um lançamento diagonal, velocidade V de lançamento, então ele vai subindo, mas à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade, com o tempo ele vai começar a descer até chegar no solo. Aqui é o ponto zero de lançamento. Aonde eu estou colocando a seta é o ponto mais alto da trajetória. Como no ponto mais alto, já está dizendo, é o mais alto, ele não vai passar dali, então ele vai começar a descer, movimento descendente. Qual é a força que está atuando sobre ele? Se não tem resistência do ar, não tem força de arrasto, que é a força de resistência do ar. Só tem uma força atuando sobre ele. E essa força é a força da gravidade que a gente chama de peso, peso P, que é a força da gravidade, ó. E essa força peso atua para onde? Vertical, para baixo, porque a questão pede a direção e o sentido, ó. Quando você faz veja que a questão não tem gráfico, não tem desenho, não tem nada, mas você pode criar seu próprio gráfico, seu próprio desenho na questão, pelo que você leu, que ajuda você a responder. Pela própria desenho que eu fiz, olhando para as alternativas agora, vejam que só tem uma alternativa que cita vertical. Na letra C, ele fala horizontal, na letra A ele fala que é indefinido, na letra D e na letra E, ele fala que a direção é inclinada, mas a força não tem direção inclinada, porque a força vertical, ela aponta para o centro da Terra. Essa força, ela é vertical para baixo, ó. Letra B, ó, é bem simplesinho de entender, porque a única força que tem é a da gravidade, não tem outra. E vamos para a próxima, caso não tenha nenhuma dúvida. Próxima questão. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo também com temperatura constante. Ó. Veja que são situações inversas. Numa pesquisa, avaliou o efeito do motor num percurso com velocidade constante. Depois ele fez a mesma coisa num percurso de velocidade constante, observando a temperatura do motor, fez o processo inverso. E tudo isso para quê? Para ver a emissão de monóxido de carbono em dois tipos de percurso, aclive e declive. Para quem não sabe, o aclive é subida e o declive é numa descida. Com iguais distâncias percorridas em linha reta, ponto. Por que que tem que ser percursos iguais em linha reta? Porque eu posso fazer uma comparação. Se forem distâncias diferentes, não dá para comparar. Sempre vai ter aquela pergunta, mas outro percurso foi maior. Tem que, se você vai fazer uma análise, você tem que usar medidas iguais para ver os resultados. O que você pode variar?
Os resultados são apresentados nas figuras, ó. Gráfico da esquerda, gráfico da direita. O que nós temos no gráfico da esquerda? Vejam, emissão de CO em quilos ou em gramas por quilômetro, que é a emissão de CO, mas isso o quê? Observando a temperatura do motor. No segundo gráfico é feita a mesma coisa. Observa-se a emissão de monóxido de carbono, só que agora observando a velocidade do veículo. Mais uma coisa dá para concluir, ó. Essa linha escura representa a subida. E a pontilhada, a descida. A mesma coisa para o outro gráfico, ó, porque é o aclive e o declive. O que é que dá para concluir dos dois gráficos? Vamos observar o primeiro gráfico, ó. 30, 40, 50, 60, 70 graus Celsius. Então, ó, à medida que passa o tempo, a temperatura vai aumentando. E o que acontece com o gráfico? Ele é decrescente. Só que os dois são decrescentes, tanto no aclive como no declive. Mas observe que o gráfico do aclive, ele está mais alto do que o declive. Significa dizer que no aclive, que é a subida, a emissão de monóxido de carbono, que é o CO, é maior. E veja que a mesma coisa se observa no outro gráfico. Ó. A velocidade 40, 50, 70, 80 km por hora. À medida que a temperatura aumenta, ó, os gráficos também são decrescentes, eles diminuem com o tempo. Tanto no aclive como no declive. Eu digo a emissão de CO. Mas uma coisa não muda. No aclive também, a emissão é maior porque o gráfico está num ponto mais alto. Então, mostra que a emissão de monóxido de carbono é maior no aclive, seja aumentando, ou é maior, seja com a temperatura, ou seja com a velocidade. Você vê que é maior. Vamos às alternativas. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes, ó, a partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor, letra A, aquecido, letra B, aquecido, letra C, frio, letra D, frio ou letra E, frio. Como eu sempre faço, eu gosto de responder as questões por partes. Então, veja que nas 5 alternativas ele tem uma palavrinha mágica, aquecido ou frio. Descobrindo uma dessas duas coisas, você já elimina algumas alternativas para não atrapalhar a sua vida. Então, vamos lá, o que ele pede? Na questão ele está pedindo aonde é que ocorre a maior emissão de poluentes. É com o motor quente ou com o motor frio? Vamos ver aqui no gráfico, ó. No gráfico da esquerda é o que está medindo a emissão pela temperatura. Para uma temperatura de 70 graus, ó, observe o gráfico. Para uma temperatura de 30 graus, observe o gráfico. O gráfico na temperatura de 30 graus, ele está marcando aqui quase 30. E para uma temperatura de 70, ele marca um valor, como dá para ver aqui pontinha na linha, ó, entre 20 e 30. Então, ao contrário de que qualquer um podia imaginar, a emissão de monóxido de carbono, ela é maior quando o motor está frio e não quando ele está quente. A mesma coisa, ó, veja aqui da velocidade, ó. A emissão, ó, de monóxido de carbono, ela é maior quando o veículo está com velocidade menor e não o contrário, que a gente podia imaginar. À medida que a velocidade aumenta, a emissão fica menor, tanto para a temperatura como para a velocidade. Continuando, ó. A emissão de monóxido de carbono é maior com o motor aquecido ou frio? Ela é maior com o motor frio. Então, a letra A e letra B é falsa. Já demonstrei isso no gráfico. Agora vamos para a segunda parte. A emissão de poluentes no percurso é maior, na qual o percurso é feito com o motor frio. Isso aí já está decidido. Letra C. Em menores velocidades médias em pista declive. Como nós já vimos também, eu expliquei bem detalhado, não é em pista declive, é em pista aclive. Então, já dá para ver que a letra C é falsa. Então, agora vamos decidir só entre a D e a E. Ó. Em menores velocidades médias em pista em aclive. Exatamente, foi o que eu falei. Ó. Quanto menor for a velocidade, quanto menor for a temperatura, maior é a emissão. Verdadeiro. Ó. Na letra A ele fala que é velocidades maiores, e não, ó, falso. Ó. Recapitulando no gráfico, ó,
Velocidades menores, a emissão é bem maior do que em velocidades maiores. Ó. A emissão está entre 10 e 20 também. Ó. Então, a resposta certa aqui na questão é a letra T, de 2. Caso não tenha dúvida, vamos para a próxima. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Um projétil, para quem não sabe, é uma bala, né? O piloto consegue apanhar o projétil. O piloto consegue apanhar o projétil. Apanhar, pegar com a mão. Pois, letra A, ele foi disparado em direção ao francês, freado pelo ar, e parou justamente na frente do piloto. É só você observar a lógica, meu filho, que igual a história da carroça. Será que o ar consegue frear essa bala, uma bala? Obviamente não, né? É totalmente absurdo. Falso. Letra B. O avião se movia no mesmo sentido dele, do projétil, com velocidade visivelmente superior. Mas se a velocidade fosse superior, não tinha como ele ver esse projétil praticamente parado, ó, como diz na questão, como se fosse uma mosca perto da sua face. Falso. Para ele ver esse objeto parado, a velocidade dele tem que ser exatamente igual à da bala. Letra C. Ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou. Falso também. Se ele ouviu o objeto como se estivesse parado, não pode ter sido disparado para cima, porque ele não ia parar, ele ia subir e depois descia. Que era por causa da força da gravidade, como nós vimos. Letra D. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Essa questão, ela fala um detalhe importante. Ó. Ele diz realmente que a velocidade é o mesmo valor. Está correto. Só que se fosse no sentido oposto, mesmo a velocidade sendo igual, ele não ia ver essa bala parada. Isso aqui é semelhante a uma colisão frontal. Imagina dois veículos andando com velocidades iguais numa pista. Se os dois se baterem de frente, um não vai ficar parado em relação ao outro. Vai ser uma colisão com velocidade com valor dobrado do que as que eles andam. Por isso que as colisões frontais são mais perigosas que as colisões traseiras, porque na colisão frontal há uma soma das velocidades no impacto. Numa colisão traseira, você tem uma subtração das velocidades, então o impacto é menor. Como eu já eliminei A, B, C e D, obviamente só sobrou E. O avião se movia no mesmo sentido e com a mesma velocidade. Resposta certa, letra E. Isso é explicado pela primeira lei de Newton, mais conhecida como lei da inércia. Movimento retilíneo uniforme. Se dois corpos têm a mesma velocidade e estão no mesmo sentido, você observa o outro como se estivesse parado. Você não consegue ter a noção do movimento. Se não tiver nenhuma dúvida, tiver ficado claro, eu vou para outra. Mas vocês podem perguntar as dúvidas. Próxima. Não lembro se aqui é a última. Deixa eu ver se é a última. É a última essa aqui. Pronto. Acertei. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis, antes da tecnologia. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. A pessoa tinha que marcar o tempo para saber se o veículo tinha passado ou não acima da velocidade. O policial utilizava a relação entre distância e tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer certa distância entre as duas faixas. Logicamente, ele já sabia o valor de uma faixa para outra, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica, que é uma coisa mais moderna, é um sistema muito preciso, porque a tecnologia ela elimina os erros do operador. Por exemplo, esse guarda que fica observando com binóculo e cronômetro, ele não vai conseguir medir o tempo com a precisão. Então, ele poderia multar alguém de maneira errada ou deixar também alguém passar por algum erro. A distância entre dois sensores é de 2 metros. E o tempo é medido por um circuito eletrônico. Aí eis a questão: o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica
cujo limite de velocidade é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de quanto? 0,05, 11,1, 0,18, 22,2 ou 0,50, que é meio segundo. Eis a questão. Qual é o tempo? A gente faz do mesmo jeito que a gente já viu as outras questões hoje. É só pegar a definição de velocidade, ó. E veja que essa questão não é muito antiga, é de 2013, ó. A velocidade é a distância dividida pelo tempo. A gente já fez isso várias vezes hoje, ó. Quanto é a velocidade? 40. Quanto é a distância? Tá aqui, ó. Distância, 2 metros. Quanto é o tempo? Eu não sei, é o X da questão. A maioria das pessoas responderiam essa questão dessa maneira. O caminho está correto. A gente já fez, só tem um detalhe, ó. Observe que a distância, ela está medida em metros. E a velocidade está medida em 40 km por hora. Ou seja, quilômetro e metro não está compatível. Mas vocês devem lembrar também do primeiro ano, eu expliquei. Para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Se for o contrário, transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, aí você multiplica por 3,6. O que é que eu tenho na questão aí? Eu tenho a primeira opção. Eu tenho que transformar de quilômetro por hora para metro por segundo para esse metro ficar compatível com outro metro. Então, eu tenho que colocar aqui na conta 3,6 embaixo do 40 para dividir. Aí eu faço o produto dos meios, ó, 40 vezes t, terei 40t. 2 vezes 7, 2 vezes 3,6, eu terei 7,2. O 40 está multiplicando, então eu terei 7,2 sobre 40. Dividir 7,2 por 40, vocês podem achar trabalhoso. Então, o que eu faço? Multiplico o 2 por 10 para eliminar a vírgula. Então, eu terei 72, porque é 7,2 vezes 10 dá 72. E 40 vezes 10 dá 400. Agora a conta fica bem mais simples. 72 dividido para 4 dá quanto? Dá 18. Só que eu tenho 2 zeros aqui embaixo, ó. Então vocês têm que incluir essas duas casas decimais. 72 para 4 é 18. Colocando as duas casas decimais, eu não terei 18, eu terei 0,18. Ó. Resposta certa, letra C. E terminamos a primeira parte. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, é só me falar. Finalizando a minha parte, aí te marca agora a outra no dia que você me disser que tem tempo disponível. Ficou claro para todo mundo? Sim.